Bom dia a todas e a todos. Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, damos as boas-vindas a todas e a todos nesta sessão que tem como principal objetivo a divulgação do aviso relativo ao Programa de Intervenções em Habitações, PIH, integrado na componente 3, Respostas Sociais, Investimento, RE-C03-I02, Acessibilidades 360, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, PRR, no período de programação de 2021 a 2025. O PIH tem como objetivo a promoção da acessibilidade em habitações para pessoas com deficiência e ou incapacidade permanente em todo o território de Portugal continental. Vamos dar início à nossa sessão, dando a palavra a Marina Vanzeler, vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Bom dia. Eu começo por cumprimentar a engenheira Ana Martins e toda a equipa do Gabinete de Investigação e Desenvolvimento e a restante equipa do INR, da equipa de comunicação e eventos que está a dar aqui apoio ao evento. Cumprimentar todas e todos os representantes das organizações não governamentais e das outras entidades que estão aqui presentes. Reforço a importância da acessibilidade, pois é imprescindível para a autonomia, para a qualidade de vida, para a capacitação, empregabilidade e empreendedorismo. E dizer que a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que o Estado português ratificou em 2009, obriga-nos, entre outras, a promover a acessibilidade às pessoas com deficiência nas diversas formas. E a missão do INR é garantir que a acessibilidade seja cumprida em todos os domínios. Com esta terceira geração do Programa de Intervenção em Habitações para pessoas com deficiência ou capacidade em todo o território de Portugal continental, nós queremos dar oportunidade para que mais pessoas possam ser autónomas, possam sair das suas casas e possam estar integradas na sociedade. Este webinar tem como objetivo disseminar mais conhecimento deste aviso e para que façam chegar esta informação às pessoas que representam. Deixo o meu agradecimento aqui às equipas do INR para conseguirmos estar aqui hoje neste webinar. Um bom dia e bom trabalho. Obrigada. Muito agradecemos a sua intervenção, doutora Marina. Quem tiver a necessidade de legendagem desta sessão, pode ir ao separador mais, no canto superior direito, escolher idioma e voz e a seguir ativar as legendas em tempo real. Pedimos agora a vossa atenção para Ana Martins, chefe de divisão do Gabinete de Investigação e Desenvolvimento do INR, que nos irá fazer a explicação do aviso. Bom dia, muito obrigada a todos por estarem presentes. Irei de seguida partilhar o meu ecrã, de forma a dar início à apresentação. Julgo que já está visível. Portanto, estamos aqui na sessão de esclarecimento. Este aviso é o aviso 7 da componente 3, C03-I02-2024. É o terceiro aviso que nós publicamos no âmbito do Programa de Intervenção em Habitações. Relativamente ao Programa de Intervenção em Habitações, o Programa de Intervenção em Habitações visa melhorar as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou incapacidade permanente em habitações. Aplica-se a todo o território de Portugal continental, tem uma dotação global, tem um valor de 10.021.682,54 € e pretende promover a intervenção em pelo menos 1.000 habitações. Relativamente ao aviso 7, o aviso 7 foi chamado um aviso de nova geração porque é diferente, substancialmente diferente, em termos de análise e de documentos que exigimos relativamente aos dois anteriores avisos. O aviso 7 encontra-se disponível na página da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, assim como se encontra também disponível no site do INR.
Relativamente a este aviso tem exatamente o mesmo objetivo que o programa, portanto, melhorar as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou incapacidade permanente. Aplica-se ao território de Portugal continental. Tem um valor de 3.084.500 euros, sendo que este valor pode ser acrescido do saldo remanescente do aviso anterior, que era o aviso 5. Pretendemos atingir a meta de 1.000 habitações, portanto, consideramos, é o nosso objetivo que este aviso 7 seja o último aviso a ser publicado no âmbito deste programa e que com este aviso se consiga esgotar a dotação disponível para o programa, assim como atingir a meta das 1.000 habitações. Relativamente a este aviso, quem é que se pode candidatar? Podem-se candidatar câmaras municipais e empresas municipais. No âmbito deste aviso, elas são designadas como beneficiários finais. E são estes dois tipos de entidades, as câmaras municipais e as empresas municipais, que têm a competência de atuar junto dos destinatários finais, e os destinatários finais são as pessoas com deficiência, e, portanto, eles vão atuar junto dos destinatários finais como gestores das candidaturas para a execução física e financeira das intervenções a que se propuseram. Há uma série de requisitos que as câmaras e as empresas municipais que se vão candidatar têm de cumprir. Eu vou apenas elencar alguns que são os mais relevantes para os destinatários finais. Ou seja, os beneficiários finais não podem apresentar candidatura referente à habitação ou destinatário final que já tenha sido aprovada em avisos anteriores. E os avisos anteriores é o aviso 3 e 5, ou seja, candidaturas que já foram aprovadas no âmbito dos avisos anteriores não se podem candidatar a este novo aviso. Há, no entanto, uma exceção para o aviso 3. O aviso 3 foi o primeiro aviso a ser publicado no âmbito deste programa, contemplava uma série de intervenções, mas não contemplava uma intervenção que nós passamos a considerar a partir do aviso 5, que é o fornecimento e a instalação de cadeiras elevatórias. E, portanto, quem se candidatou ao aviso 3, quem teve a candidatura aprovada, poderá candidatar-se agora ao aviso 7, desde que se candidate exclusivamente à cadeira elevatória e que o valor acumulado dos dois apoios não exceda os 15.500 euros. Uma das outras condições de elegibilidade tem a ver com o aviso 5, que foi o nosso segundo aviso no âmbito deste programa, no qual ainda nos encontramos a analisar as candidaturas e, portanto, candidaturas que tenham sido submetidas ao abrigo do aviso 5, que estejam em análise ou que tenha existido decisão final de aprovação, não se poderão candidatar a este aviso 7. Importa referir que, quando existe uma decisão final de aprovação, tanto das candidaturas submetidas ao abrigo do aviso 3 como do aviso 5, caso desistam da mesma, caso o beneficiário final ou, por intermédio do destinatário final, pretenda desistir da candidatura, essa desistência não concede, ou seja, o beneficiário final não pode candidatar-se ao abrigo 7. Eu vou repetir, uma vez que houve aqui um atropelo e esta informação é importante. Portanto, candidaturas com decisão final de aprovação no âmbito do aviso 3 e no âmbito do aviso 5, mesmo que desistam destas candidaturas, não se poderão candidatar ao aviso 7. Era isto que pretendia dizer. Quais é que são os destinatários finais? Destinatários finais são pessoas com deficiência ou incapacidade permanente, com um grau igual ou superior a 60%, comprovado por atestado médico de incapacidade multiuso, pelo AMIM. Além disso, as intervenções a executar têm que acontecer na habitação onde o destinatário final reside habitualmente,
quer enquanto proprietário ou arrendatário da habitação, quer enquanto membro do agregado familiar do proprietário ou arrendatário da habitação. Vamos ver mais à frente quais é que são os documentos que exigimos para comprovar estas situações. O prazo para a apresentação das candidaturas iniciou-se à meia-noite do passado dia 4 de março e irá terminar às 17h59 do dia 31 de maio de 2024. A submissão das candidaturas é feita pelos beneficiários finais, portanto, pelas câmaras ou empresas municipais, e é feita através de uma plataforma PRR-SIGA. O destinatário final não tem acesso a esta plataforma, apenas o beneficiário final. Intervenções elegíveis. Intervenções elegíveis são intervenções que são passíveis de financiamento, ou seja, que disponibilizamos verba para a execução das mesmas. Estas intervenções, que iremos falar mais à frente, a minha colega Bárbara irá falar mais à frente, estão elencadas em 3 pontos do aviso. O ponto 4.1, relativamente às intervenções que se encontram previstas na lei, designadamente nas normas técnicas de acessibilidade, que se encontram anexas ao Decreto-Lei 163/2006. Temos depois, num outro ponto do aviso, no ponto 4.1.2, uma série de intervenções que vão além das normas técnicas de acessibilidade. E temos ainda um ponto 4.1.3, onde temos intervenções que não se encontram previstas nos 2 pontos anteriores, no 4.1 e no 4.1.2, e que nos podem ser apresentadas pelo beneficiário final, desde que comprovadamente melhorem a acessibilidade do destinatário final. Todas estas intervenções, iremos falar mais à frente, elas encontram-se definidas, à exceção das intervenções do ponto 4.1.3, que nos podem ser apresentadas pelo beneficiário final, mas todas têm limites máximos de financiamento definidos. Despesas elegíveis. Temos despesas que consideramos elegíveis, que no fundo são despesas necessárias para a execução das intervenções elegíveis, mas também temos outras despesas que poderemos considerar elegíveis, como a elaboração de projetos. Sendo que esta elaboração de projetos de execução é considerada elegível, mas tem que ser contratualizada pelo beneficiário final e até ao limite de 1.550 euros. Temos também despesas não elegíveis, que se encontram elencadas no ponto 4.3 do aviso. Refiro apenas, porque me parece relevante para esta sessão, que obras de manutenção, conservação e reparação são consideradas despesas não elegíveis. No âmbito do aviso, nós financiamos despesas que promovam a acessibilidade do destinatário final, não obras de manutenção. Para as candidaturas submetidas, portanto, as candidaturas são submetidas na plataforma pelo beneficiário final e, para garantir o financiamento das mesmas, elas têm que garantir ter mérito. Este mérito das candidaturas é avaliado numa escala de 0 a 100 através de 2 critérios de mérito que se encontram definidos. Um deles tem a ver com o ganho da acessibilidade. O ganho da acessibilidade é avaliado, ou seja, tem 3 pontuações consoante o número de intervenções que aquela candidatura se propõe fazer. E um outro critério é a localização em que se encontra abrangida a habitação onde iremos intervir. Se esta se encontra em território de baixa densidade, tem uma pontuação superior. As condições de atribuição do financiamento. Portanto, o financiamento
O apoio financeiro a atribuir a cada candidatura aprovada é de 100% sobre as despesas elegíveis, sendo que estas despesas elegíveis que se encontram associadas às intervenções elegíveis têm limites definidos, limites máximos de comparticipação definidos. O limite máximo por habitação é de 15.500 euros. Importa referir, por exemplo, relativamente ao apoio financeiro, os 100% sobre despesas elegíveis, como exemplo, nós financiamos plataformas elevatórias até um limite de 15.500 euros. Se na candidatura nos for apresentada uma plataforma elevatória de, por exemplo, 17.000 euros, essa poderá, se cumprir tudo o que está definido no aviso, poderá ser objeto de financiamento, sendo que o limite são 15.500 euros. Formulário da candidatura. Portanto, a candidatura é submetida pelo beneficiário final na plataforma PRR-SIGA, obedece a uma série de documentos obrigatórios que a têm que acompanhar e uma série de informação que tem que ser remetida pelo beneficiário final. Tem que existir identificação do beneficiário final, identificação do destinatário final, identificação da intervenção, justificação da intervenção, indicação das datas de início e de fim para a execução da candidatura. Tem que haver ainda, tem que ser feito o download de 2 fecheiros. Do fecheiro custos, que é um fecheiro bastante importante, uma vez que é neste fecheiro que se elencam quais as intervenções que se propõe a realizar e quais o custo das mesmas, e o fecheiro mérito. O fecheiro mérito que tem a ver com os critérios de mérito para financiamento da candidatura. Além deste formulário, a candidatura tem que ser acompanhada por uma série de documentos obrigatórios. Documentos obrigatórios, há alguns que terá que ser o destinatário final a disponibilizar ao beneficiário final, outros que será apenas da responsabilidade do beneficiário final. Apenas para conhecimento, uma vez que os documentos obrigatórios são no máximo 12, eu vou elencá-los todos e mais à frente iremos ver quais é que poderão ser da responsabilidade do beneficiário final e do destinatário final. O primeiro documento obrigatório é o atestado médico de incapacidade multiuso do destinatário final, a caderneta predial urbana ou a certidão permanente de registro predial, a certidão de domicílio fiscal do destinatário final, emitida pela autoridade tributária e aduaneira, a declaração do proprietário da habitação a autorizar a obra, a declaração do beneficiário final de acordo com a linha B do ponto 2.2, esta declaração é apenas obrigatória se aplicável, é da responsabilidade do beneficiário final e apenas se aplica nos casos em que tenha sido submetida a candidatura ao abrigo do aviso 3 e agora estejam a candidatar a mesma habitação e o mesmo destinatário final a uma candidatura ao abrigo do aviso 7 para a cadeira elevatória. Depois, temos como outro documento obrigatório, se aplicável, no caso da candidatura contemplar intervenção nas partes comuns do edifício e trata-se da ata da reunião da Assembleia de Condóminos. Temos também no ponto 7 do ponto 9.4 do aviso, o termo de responsabilidade do técnico habilitado para o efeito, que é um documento também da responsabilidade do beneficiário final, e a memória descritiva e justificativa com descrição da pré-existência e da proposta no âmbito da acessibilidade. Esta memória descritiva também é o beneficiário final, ou seja, a Câmara ou a empresa municipal, que terá que garantir a sua submissão. Depois temos outros documentos obrigatórios, como seja a ficha de identificação das intervenções a realizar,
que também é um documento que o beneficiário final tem de preencher, e depois temos 3 documentos que nos são exigidos pela estrutura de missão Recuperar Portugal, uma estrutura de missão que tem a responsabilidade do PRR e, portanto, que nós temos que dar cumprimento às orientações que esta estrutura de missão dá. Depois, então, passado elencados os 12 documentos obrigatórios, quais é que são os documentos obrigatórios da responsabilidade do beneficiário final? A declaração do beneficiário final, a que falei relativamente a candidaturas que se candidataram ao aviso 3 e que estão neste momento a requerer a cadeira elevatória ao abrigo deste aviso 7. O termo de responsabilidade do técnico habilitado para o efeito, a memória descritiva e justificativa, com descrição da pré-existência e do que se propõe fazer no âmbito da acessibilidade. A ficha de intervenção das intervenções a realizar e o anexo 2 da orientação técnica 11 da estrutura de missão, o anexo 1 da orientação técnica 12 da estrutura de missão Recuperar Portugal e o anexo 2 da orientação técnica 12 da estrutura de missão Recuperar Portugal. São estes os documentos que consideramos que serão da responsabilidade do beneficiário final. No entanto, o destinatário final, a pessoa com deficiência, terá que disponibilizar ao beneficiário final documentos também que são obrigatórios para a instrução da candidatura. Designadamente, o atestado médico de incapacidade multiuso, a caderneta predial urbana ou a certidão permanente de registro predial, a certidão de domicílio fiscal do destinatário final emitida pela autoridade tributária e aduaneira, e é esta certidão de domicílio fiscal que irá fazer prova da residência, da habitação que iremos intervencionar. A declaração do proprietário da habitação e a ata da Assembleia de Condóminos, se aplicável. Ou seja, se a intervenção a que se candidatam se realiza na parte comum, numa das partes comuns do edifício. Depois de submetida a candidatura, fazemos a seleção das candidaturas. A seleção das candidaturas não é mais do que a análise das mesmas por ordem de submissão. E, portanto, nós temos muitos pedidos de destinatários finais perguntar como é que está a candidatura que submeteram ao abrigo do aviso que foi submetida ao abrigo do aviso 5 e, portanto, o que nós respondemos muitas vezes é que está em análise porque ainda não chegou a sua vez de ser analisada, uma vez que nós fazemos a análise por ordem de submissão. Considerando que este aviso 7 nós pretendemos que seja o último a ser publicado no âmbito deste aviso, esta regra de hierarquização de candidaturas torna-se cada vez mais importante, uma vez que também pretendemos esgotar a dotação do aviso. Nas candidaturas há motivos de exclusão e os motivos de exclusão são quais? O não cumprimento das condições de elegibilidade do beneficiário final, que referi a algumas anteriormente, a não apresentação de documentos obrigatórios ou a prestação de falsas declarações pelo candidato. São estes os 3 motivos de exclusão. Além de motivos de exclusão, temos também motivos de não aprovação. Quais é que são os motivos de não aprovação? É não existirem ações elegíveis, ou seja, o que nos é proposto não se enquadra em nenhuma das intervenções elegíveis que se encontram definidas no aviso, ou o mérito da candidatura ser inferior a 50 pontos. A contratualização. Como é que se faz a contratualização no caso de uma candidatura aprovada? Decorre tudo
pela plataforma PRR-SIGA, na qual só o beneficiário final é que tem acesso. E a contratualização é feita com o beneficiário final mediante a assinatura de um termo de aceitação. Quais é que são os prazos para a execução das intervenções? O prazo para a execução das intervenções é de 12 meses, podendo este período ser prorrogável até 6 meses, sendo que, a 31 de dezembro de 2025, todas as intervenções têm de estar concluídas. Os pagamentos. Relativamente às candidaturas aprovadas, são feitos pagamentos ao beneficiário final, sempre ao beneficiário final, que são eles os executores físicos e financeiros das intervenções. Estes pagamentos são também solicitados pelo beneficiário final e decorrem sempre através da plataforma PRR-SIGA. Para os pagamentos ao beneficiário final, para se efetuarem pagamentos, o beneficiário final terá que apresentar também documentos. Quais é que são estes documentos? Estes documentos são todos da responsabilidade do beneficiário final, mas são documentos também importantes para nós e que dão trabalho ao beneficiário final. Portanto, terá que haver uma ficha de verificação dos procedimentos de contratação pública, que se encontra definida no aviso. Para o pagamento do saldo final, ou seja, para ser efetuado o último pagamento referente à execução daquela candidatura, tem que ser apresentados, além da ficha de verificação dos procedimentos de contratação pública, um relatório final, um relatório de execução física e financeira, uma ficha de verificação da intervenção executada, uma peça desenhada e a declaração do proprietário da habitação relativa à realização da intervenção. E é esta declaração que o beneficiário final terá que solicitar ao destinatário final. Ou seja, esta declaração é um modelo que se encontra anexo ao aviso e que tem que ser submetida junto com o pedido de pagamento, e aqui terá que haver intervenção junto com o destinatário final. Importa esclarecer que para a execução das intervenções é o beneficiário final, é a Câmara Municipal ou a empresa que terá que desenvolver os procedimentos de contratação pública necessários para garantir a execução das mesmas. Estes procedimentos, este desenvolvimento destes procedimentos de contratação pública são da exclusiva responsabilidade do beneficiário final. Ou seja, o INR, enquanto beneficiário intermediário deste programa, apenas aprova a candidatura e depois, de acordo com os pedidos que o beneficiário final faz, disponibiliza o dinheiro para pagamento. Mas a realização da intervenção, a forma, o tipo de procedimento a desenvolver é da responsabilidade do beneficiário final. O que nós pretendemos apenas, e isso é uma obrigação e todos os beneficiários finais sabem, é que têm que ser cumpridas as regras de contratação pública. Têm que ser desenvolvidos os procedimentos aquisitivos necessários e cumprindo o que está previsto na lei. Portanto, isto foi uma passagem muito breve pelo programa e pelo aviso, no sentido do que será mais importante para os destinatários finais. O INR encontra-se disponível para esclarecimento de dúvidas que possam surgir, onde a informação não tenha sido suficientemente clara. Portanto, nós disponibilizamos um endereço de e-mail, que é o inr-pih.pr@inr.mtsss.pt, para nos fazerem chegar questões que possam surgir. Respondemos sempre, assim que possível,
Temos também uma linha um atendimento telefónico para o telefone geral do INR, que é o 217929500, e temos um dia destinado a este esclarecimento de dúvidas, que é à quarta-feira, das 10 ao meio-dia e das 14 às 16. Portanto, nós estamos completamente disponíveis para esclarecer dúvidas que possam surgir. Eu espero ter sido clara. Irei passar agora de seguida à minha colega, a arquiteta Bárbara Guerreiro, que irá falar sobre as ações elegíveis no âmbito deste aviso. Muito obrigada. Vou parar de partilhar. Obrigada, Ana. Eu vou então olá, bom dia. Vou passar a apresentar as intervenções previstas no âmbito do aviso número 7, que está integrado na componente 03 das respostas sociais, tentando aplicar na minha descrição uma forma de linguagem menos técnica e mais facilitadora para quem não está muito familiarizado com a linguagem técnica de construção e arquitetura. Começo por dizer que as NTA são as normas técnicas de acessibilidade que estão anexas ao Decreto-Lei 163 de 2006, de 8 de agosto, e que, no fundo, pretendem dar uma orientação na forma de projeto e construção do espaço habitação, espaço ou habitação, tendo em conta regras que são facilitadoras da acessibilidade, principalmente física. Mas este aviso vai também um bocadinho fora da acessibilidade física, quando nas outras intervenções prevê intervenções que são extra NTA. As intervenções elegíveis mantêm-se relativamente ao aviso número 5, mantendo-se igualmente os valores de referência por unidade ou por metro quadrado de financiamento. E assim sendo, as intervenções elegíveis no âmbito das NTA englobam no seu capítulo 1 tudo o que tem a ver com via pública. Seja ela na secção 1.2 os passeios e caminhos de peões, na secção 1.3 as escadarias na via pública, na secção 1.4 escadarias em rampa na via pública, sendo que este ponto é um ponto menos amigável do ponto de vista da acessibilidade, mas que às vezes é a única solução. A secção 1.5, rampas na via pública. Todas estas secções trabalham para o mesmo princípio, que é criar um caminho acessível, exclusivo da entrada do edifício ou da habitação da pessoa com deficiência, neste caso do destinatário final, e ao destinatário final interessa saber, por exemplo, que tem o seu lugar de estacionamento reservado à porta da sua habitação ou do seu edifício. Esse lugar deve ser o mais próximo possível da porta de entrada, e que, ao abrigo deste capítulo 1, via pública, poderá haver garantido o acesso desse lugar de estacionamento através de um percurso pedonal acessível, com rebaixamento de passeio, com rampas de acesso se for necessário, ou escada se for necessária complementada, com corrimãos, que pode incluir
Todos estes trabalhos podem incluir muitos outros que possam estar previstos nas NTAs e que são imprescindíveis para que a pessoa com a mobilidade condicionada ou com qualquer tipo de deficiência possa chegar à sua casa em segurança. Todas estas ações vão estar previstas depois nas ações, nas intervenções elegíveis que eu vou linkar a seguir. Pode ainda estar contemplado uma coisa que normalmente é muito, restringe muito o percurso acessível, que são o desvio de obstáculos na via pública. E este desvio de obstáculos, às vezes, um poste ou um sinal de trânsito colocado no meio do passeio inviabiliza todo e qualquer percurso acessível. Logo, pode estar incluído aqui também esse desvio com o acerto dos pavimentos, o rebaixamento e o nivelamento dos passeios, como já disse ainda há bocado, a substituição de algumas peças de pavimento por não serem acessíveis. Lembro-me assim rapidamente das grelhas de enrelvamento que às vezes têm alguns passeios supostamente como pavimento a utilizar que não são viáveis, portanto não são viáveis a nível de acessibilidade e terão que ter intervenção a esse nível. Quero deixar aqui referido uma questão que é quando isto passa-se muito nas áreas de logradouro ou de rampas de acesso dentro das próprias habitações, que quando a totalidade, é solicitada a totalidade da área das rampas comuns entre percurso automóvel e percurso pedonal, as vulgarmente chamadas de rampas de automóvel, é apenas contabilizado para efeitos de ação e despesa elegível o equivalente à área necessária ao percurso pedonal dentro do estipulado das NTAs. O que é que o INR faz? Apresenta-nos uma rampa onde o automóvel também vai circular, portanto que tem no mínimo 3 metros de largura, ou 2,5 metros, e nós nessa área retiramos 1,20 m da rampa para a pessoa com mobilidade condicionada, portanto para a cadeira de rodas neste caso, mais todas as bolsas de rotação que sejam necessárias até à entrada na habitação. O resto do percurso automóvel, aquele que vai fazer, que vai dar continuidade a esta rampa, mas que servirá para o automóvel entrar também dentro de casa, não será contabilizado. E referir que estas obras são contabilizadas até o máximo até um valor máximo elegível para o INR, sendo que às vezes quando esse valor é inferior ao valor, ou igual ou inferior estipulado pelo INR, a obra é financiada a 100%. Depois, no capítulo 2, entramos nos edifícios e estabelecimentos em geral. Este capítulo tem uma quantidade de ações elegíveis que são, por norma, aplicadas aos edifícios públicos, mas ao qual a habitação vai beber alguma informação. A informação que não está explícita no capítulo a seguir, no capítulo 3, e acaba por vir beber ao capítulo 2 essa informação. Sempre que é necessário, por exemplo, chegar ao edifício, como falei no anterior, portanto, vai beber ao capítulo 1 e ao capítulo 2, e neste capítulo 2 podemos ver elencados a secção 2.2 de átrios, sendo que no capítulo 3 também há referência a este ponto, patamares, galerias e corredores, escadas,
na secção 2.5, as rampas, e encontram-se ainda especificadas as ações elegíveis que serão aplicadas sempre que necessário e que não estão, estas não estão mesmo definidas no ponto, no capítulo 3, que são os ascensores, vulgarmente chamado de elevadores pedonais, portanto para pessoas, as plataformas elevatórias, os espaços para estacionamento de viaturas, as instalações sanitárias pontualmente, portanto em algumas situações, as baterias de receptáculos postais, normalmente chamadas de caixa do correio. Como os elevadores e as plataformas elevatórias referidos neste capítulo não são especificados dentro do capítulo habitações, o INR entende que é aplicada as designações e as normas que estão especificadas neste capítulo poderão ser aplicadas dentro das habitações, ou seja, quando estamos a pensar numa plataforma elevatória dentro de casa, este capítulo é onde nós vimos buscar as referências para essa instalação dentro da própria habitação, uma vez que no capítulo das habitações ela não está definida. Relativamente às obras nas instalações sanitárias, podem ser englobadas uma quantidade de intervenções, como por exemplo a substituição da banheira por base de duche, a redisposição dos aparelhos sanitários, a eliminação dos bidés para a criação de zonas de manobra, e referenciar que quando esta habitação, quando a data de construção da habitação é anterior a 2019, peço desculpa, a 2006, que o decreto de lei prevê que possam ser aplicadas outra legislação, e refiro neste caso a portaria 301 de 2019, de 12 de setembro, que prevê uma forma diferente de tratar a acessibilidade dentro da realidade de cada habitação. E dentro da realidade da obra também em si, portanto, do nível e do tipo de obra que se vai executar. E assim, no capítulo 3, nos edifícios de habitação, são aplicáveis como intervenções elegíveis as secções do capítulo 3.2, a 3.2.6, de espaços para estacionamento de viaturas, e a 3.2.7, patamares. Depois, a 3.3, na secção 3.3, a 3.3.1, espaço para entrada nas habitações, corredores e outros espaços de circulação, cozinhas e instalações sanitárias, e aqui chama a atenção para este ponto 3.4, porque o que está definido para esta intervenção nas casas de banho não é estritamente rigoroso ao que está previsto no 2.9, ou seja, se uma pessoa com deficiência, um dos nossos destinatários finais, precisa de determinado tipo de apoio, de umas barras de apoio para chegar à sanita, para chegar ao lavatório, para chegar à base de duche, essas barras podem ser colocadas
de acordo com as suas necessidades. Não são estritamente obrigatórias o cumprimento, por exemplo, da altura da sanita, e essa altura da sanita deve ser aplicada de acordo com as necessidades do seu destinatário final. E o INR tem sempre isso em conta, particularmente, por exemplo, com as barras de duche que estão previstas para o duche, se a pessoa precisar de uma barra mais baixa, se a pessoa precisar de uma barra com uma dimensão diferente, pronto, não vê inconveniente, e essas intervenções são sempre consideradas elegíveis. Nas cozinhas, podem ser contabilizados a nível de cozinha a execução da cozinha desde que é acessível, ou seja, desde que preveja que uma pessoa em cadeira de rodas possa ter e utilizar a bancada da cozinha na sua altura, na sua profundidade, na forma como pode ou não encaixar ou fazer a aproximação frontal ou lateral a determinado tipo de intervenção que seja proposta para a cozinha. Nos corredores e nos espaços de circulação, estes espaços podem ser aplicáveis, esta NTA pode ser aplicável também na criação, por exemplo, de bolsas de rotação para voltar atrás. Devo-vos dizer que desde que estamos a fazer esta análise, cada candidatura é uma candidatura e existem uma quantidade infinita de propostas que são viáveis e que podem ser enquadradas dentro destas ações elegíveis. No capítulo 3 ainda, dentro da habitação, na secção 3.3, a secção 3.3.5 referente a escadas, a secção 3.3.6 referente a rampas, a 3.3.7 no revestimento e nos pisos, a 3.3.8 nos vãos de entrada e saída do fogo, a 3.3.9 nos corrimãos, comandos e controlos. Depois, no capítulo 4, referente ao percurso acessível, e aqui são descritos os requisitos do percurso acessível, estando sempre implícito neste percurso acessível as zonas de permanência, as zonas de manobra, as de alcance, a largura livre, a altura livre, os obstáculos salientes ou objetos salientes. Neste percurso, por exemplo, lembro-me dos carretéis, às vezes salientes, ou das bocas siamesas também, às vezes salientes nos pisos de entrada das portas das habitações, e que se para grande parte das pessoas não são particular perigo, para pessoas, por exemplo, que não vejam ou que tenham baixa visão, podem realmente podem apresentar-se como um elemento pouco acessível. Portanto, podem ser tratados estes objetos salientes fazendo a projeção do objeto saliente ao pavimento, e esta obra é uma obra que é financiada ao abrigo deste ponto 4, desta secção 4.6. Depois os pisos e os seus revestimentos, e aqui tem a ver, esta obra terá a ver mais propriamente com a substituição de pisos que não são adaptáveis, por exemplo, às cadeiras de rodas, porque são deslizantes, porque não conferem atrito suficiente para elas não conseguirem parar. Os ressaltos no piso, de graus de 4 e 5 centímetros, que estão fora da acessibilidade, portanto, vencer este tipo de ressalto.
a abertura de portas, contemplada na secção 4.9, de portas interiores ou exteriores, de forma a que possa passar a cadeira de rodas. Eu lembro-me de uma ou duas candidaturas que tinham portas muito estranguladas e que realmente a pessoa conseguia passar, mas se calhar não tão autonomamente como era suposto acontecer. E essas portas de habitações, podem ser ampliadas para a medida mínima ou preferencialmente para a medida mínima de 87, pronto, sendo que aqui entraria a portaria, mas de forma a que a pessoa possa utilizar a sua porta autonomamente, sem precisar que alguém a agarre, para depois conseguir fazer a movimentação muito apertadinha da cadeira de rodas. Devo chamar aqui, dizer aqui que algumas destas ações elencadas no capítulo 4 podem, quando não bem resolvidas, podem pôr em causa o financiamento de outras ações que se considerem elegíveis. Por exemplo, e agora estava aqui a falar da porta e recordei que quando eu faço a abertura da porta para uma medida elencada no decreto-lei e a porta até cumpre, se eu a seguir tenho um lavatório sobreposto à zona que eu vou precisar para passar e uma sanita sobreposta à zona que eu vou precisar para passar, eu não consigo percurso acessível. Ok? Eu tenho que ter um percurso acessível que esteja liberto de todos estes obstáculos. E as portas, quando nós estamos a pensar em portas, temos que pensar que vamos abrir a porta para algum sítio, se ela for de batente, não é? Vamos fazê-la correr para uma parede que tem que existir para ela não se sobrepor a outro percurso acessível, por exemplo. Portanto, temos que ter conscientes que, às vezes, o abrir a porta não resolve a acessibilidade. Pode dar cumprimento lá ao decreto-lei e ao ponto do decreto-lei e à secção do decreto-lei, mas não nos resolve a acessibilidade. Temos que pensar para além da porta. Também no capítulo 4 estão contempladas portas de movimento automático, que pode ser necessário, pode ser interessante até. Na secção 4.11, corrimãos e barras de apoio, sendo que este aviso divide corrimãos de barras de apoio. O corrimão é dado ao metro linear e a barra de apoio é financiada por cada unidade. E comandos e controlos. Entramos agora nas outras intervenções que podem ser elegíveis e que são pensadas para além das NTA. São mais exigentes do que as normas técnicas de acessibilidade que estão previstas no decreto-lei. Está dividida em dois pontos. No acesso à habitação, portanto, tudo o que é exterior e de acesso à habitação, em que podem ser contempladas obras de alteração ou de construção que melhorem a acessibilidade à porta de entrada do edifício, portanto, a partir do espaço público, como, por exemplo, reduzir ou eliminar o desnível da soleira da porta, de acesso ao edifício da habitação, a execução de uma pequena rampa que não tenha necessidade de intervir no espaço público e que fica dentro do logrador do próprio edifício, uma coisa pequenina, até com uma dimensão diferente do que possa existir, sendo que quando a dimensão diferente, tem sempre que cumprir as NTA ou se pode não cumprir e será aí uma das obras que pode ser posta depois no 4.1.3, que são obras que não, outras intervenções, chamadas de outras intervenções, mas que não dão cumprimento às NTA.
chama a atenção que estas obras, apesar de poderem ser feitas, só podem ter financiamento até 1.500 euros, e que às vezes é muito inferior àquilo que precisam para fazer. Depois, na linha B, podemos ver elencada a instalação no interior dos elevadores de um sistema sonoro de identificação do piso de paragem. Temos prevista esta ação, no entanto, temos também conhecimento que em edifícios muito antigos, em que os elevadores já são muito antigos, às vezes não é tão fácil como parece aplicar este sistema de paragem. A instalação de videoporteiro simples ou outra solução técnica de videochamada que permita o contacto e a interação bidirecional, mas visual também, porque a pessoa pode estar dentro de casa e pode não conseguir ouvir, mas vê quem está do lado de fora. E quem está do lado de fora pode também fazer este contacto visual. Também pode ter este videoporteiro, pode ter também botões táteis com sistema ou braille, se assim for entendido, e que permita também a identificação por pessoas com deficiência visual. A instalação de espelhos refletores no acesso à garagem, por forma a que se possa ver a aproximação do automóvel em sentido contrário. Soluções, já falei da instalação do videoporteiro, soluções tecnológicas que permitam a comunicação com uma central de elevadores em situação de emergência. Pronto, sem também, esta solução também prevê que as pessoas surdas possam comunicar com o outro lado, porque se a pessoa surda ficar fechada dentro do elevador sem autonomia, não consegue comunicar, dizer o que é que se está a passar. E, por fim, as cadeiras elevatórias que são, neste aviso, contabilizadas ao contrário do aviso 3. Já eram também contabilizadas no aviso 5 e permitimos que neste aviso sejam apresentadas também cadeiras elevatórias, porque por vezes é a única hipótese de se vencer aqueles degraus que a pessoa tem à entrada de casa, não sendo cumpridora dos requisitos das NTA, é sem dúvida uma mais-valia em muitos dos casos. Pronto, esta cadeira não estava contemplada inicialmente porque não dá autonomia total a grande parte das pessoas que utilizam cadeira de rodas, mas é sem dúvida uma mais-valia. Para se conseguir vencer os desníveis. Depois passamos para a OI2. São outras intervenções elegíveis, mas dentro das habitações. Continuam a estar fora do âmbito da NTA, são necessidades que o NR identificou para um conjunto de população que não está abrangido propriamente dentro das NTAs, porque as NTAs são muito físicas, mas que são facilitadoras da acessibilidade. Portanto, podemos ter a instalação de sistemas de sinalização visual ou luminosa de alarme, a instalação estratégica de espelhos em divisões conexas para ampliar o alcance visual, e isto é muito facilitador para as pessoas surdas.
a demolição de paredes para ampliação de compartimentos e ou substituição por planos de vidro, a substituição de pavimentos para melhoria das condições de acessibilidade, e nesta substituição estamos a falar de elementos que sejam, por exemplo, vibrantes. Estou a pensar no pavimento flutuante, no pavimento flutuante, que possam ter contraste tátil ou cromático. A instalação de botões de pânico em zonas estratégicas com alarme sonoro e visual. A substituição de portas interiores opacas por portas em vidro temperado, e esta substituição não são quadradinhos de vidro, okay? São portas amplas com uma possibilidade de visualizar o interior do espaço onde são aplicadas, mas sem a quadrícula tradicionalmente utilizada. O alargamento de vão de porta para comprimento da largura útil de passagem, ou seja, nós damos a folha de porta em si nas NTAs e damos nestas outras intervenções o trabalho que é necessário para colocar aquela porta, portanto, aquela obra de construção civil para conseguir colocar a porta. A substituição de caixilharia de janela de batente por caixilharia de janela de correr, sendo que este punho de correr terá que ser acessível, não pode ser um punho de precisão ou rotativo. A substituição de mecanismos de abertura da porta de janela não acessíveis, como eu estava a dizer, rotativos ou de pressão, por muleta. A instalação de roupeiros por portas de correr e ou sistemas de arrumação acessível. Estes sistemas de arrumação acessível são, por exemplo, sistemas que, apesar de estarem colocados do varão estar colocado a 2 metros de altura, têm uma alavanca, por exemplo, que os faz descer e permite que o camiseiro deixa ao nível da pessoa que está sentada na cadeira de rodas. Este é um dos exemplos, mas há outros exemplos dentro desta acessibilidade. A eliminação de arestas vivas que constituam obstáculos perigosos, alguns pilares no meio das salas, algumas esquinas que às vezes são reentrâncias, entram no percurso acessível, e que para algumas pessoas não são amigáveis. Outras soluções de acessibilidade, como aquisição de eletrodomésticos com comando facilmente manuseados, ou seja, que não precisam de ser precisos no seu toque e que podem ser utilizados com o punho fechado para quem não está tão familiarizado perceber, ou descodificados pelos utilizadores, ou que possam ser facilmente identificados ou por cor ou por luz pelos seus utilizadores. Soluções de domótica facilitadoras de acessibilidade, ou abrir os stores com palma ou comando de voz, por exemplo. E outra vez, as cadeiras elevatórias nos interiores das habitações para vencer o desnível entre pisos. Note mais uma vez que continua dentro das outras intervenções esta instalação das cadeiras de rodas por não dar cumprimento aos requisitos previstos no Decreto-Lei 163, mas por ser um facilitador. Então, dentro das habitações é efetivamente um facilitador, porque a própria pessoa se habitua facilmente à forma de utilizar e não está disponível a mais ninguém, não é? É para o próprio. E
E chegamos às intervenções não previstas nos pontos anteriores. Está ao abrigo do 4.1.3 do aviso, este tipo de intervenção, que tem obrigatoriamente que demonstrar a nós, técnicos do INR, que é inequivocamente melhor para a vossa acessibilidade e que se incluam aqui no espaço privado da habitação. Isto porquê? Porque quando está no espaço público, eu entro, mas o meu vizinho do lado, que tem uma cadeira de rodas, por exemplo, muito diferente da minha, não entra. Ou seja, eu estou a facilitar a minha acessibilidade, mas estou a dificultar a do meu vizinho do lado. Portanto, este tipo de intervenção tem que ser calculado. Temos que perceber como é que vai ser feita, tem que nos explicar, tem que dar, têm que os técnicos explicar porque é que não estão a fazer como o que está previsto no 4.1 e no 4.2. E porque é que ela vos é necessária. Relembro que esta ação só poderá ser financiada no máximo até 1.550 euros, na sua totalidade. Imaginem, se vão fazer uma rampa de acesso e essa rampa de acesso entre um desnível que haja dentro da vossa habitação, em vez de ter os 8%, tiver que ter os 9% para o mesmo espaço, okay? Para o mesmo desenvolvimento na planta, têm que me justificar e eu conseguir perceber que a vossa cadeira de rodas permite a subida daquela inclinação, que não tenha mais espaço útil, que sem a cadeira de rodas não conseguem aceder, por exemplo, à sala, têm que ficar no vosso quarto, e isto têm que passar esta informação aos técnicos da Câmara quando vão fazer o vosso pedido de candidatura. Muitas das câmaras têm nos próprios sites já um local onde podem fazer esta candidatura. Apesar de não serem todas, portanto, devem dirigir-se primeiro ao vosso município ou à vossa empresa, em caso de ser uma empresa municipal, e perceber como é que podem fazer esta transferência de informação de todos os documentos obrigatórios que a minha colega Ana falou anteriormente, mais esta informação extra que têm que passar aos técnicos, porque, na verdade, esta informação vai ser chave para depois nós podermos dizer que aquela ação não está prevista no 4.1, no 4.2, mas nós não conseguimos dar a volta e os técnicos também não conseguem dar a volta para que isto seja cumpridor. Lembrem-se que os destinatários finais representam um papel de extrema importância para esta justificação e sejam muito precisos e muito pormenorizados na forma como transmitem esta necessidade. Podem ainda candidatar-se nas partes comuns dos edifícios com uma outra pessoa com a AMIM que habite no vosso edifício e essas também é uma intervenção elegível, sendo que o beneficiário final, portanto, o município, terá que fazer uma candidatura em comum, ou seja, vai ter que dizer na vossa candidatura e na candidatura da outra pessoa que elas são partilhadas no espaço comum. Okay? Têm que ter orçamentos iguais
o fecheiro custos que o município vai preencher tem que ser igual nesse ponto. Esse ponto tem que ter o mesmo valor para este e para aquele candidato ou para aquela candidatura. Para nós podermos contabilizar o máximo de dinheiro para esse fim, nestas candidaturas trabalhos comuns, plataformas elevatórias, colocação de elevadores, acesso de rampa. Pronto. Estes que são trabalhos muito dispendiosos ao nível do PIH podem ser partilhados pelos destinatários finais habitantes dentro do mesmo edifício, não da mesma habitação. Dentro da mesma habitação é um único destinatário final. Okay? E chego assim ao fim desta breve apresentação, dizendo ainda que o INR se encontra disponível, como já disse a minha colega Ana, para qualquer esclarecimento ou dúvida todas as quartas-feiras, das 10 ao meio-dia e das 14 às 16, através do telefone 217 929 500 ou por e-mail no inr-pih.pr@inr.mtsss.pt. Grata pela vossa atenção e passo agora a palavra à engenheira Ana Martins, que irá apresentar algumas das dúvidas que nos têm sido apresentadas no âmbito do aviso 7. Muito agradecida. Obrigada, Bárbara. Vou então passar à apresentação muito rápida de quais é que são as questões mais frequentes que nos chegam relativamente a este aviso e a outros também muito semelhantes. Importa esclarecer que nós temos no nosso site, no site do INR, um separador dedicado ao PRR, no qual este aviso está disponível para consulta, assim como estas perguntas que eu irei passar e as respostas às mesmas e a outras mais dirigidas aos beneficiários finais. Portanto, relativamente a perguntas frequentes, a que se refere o número mínimo total de 1000 habitações. Portanto, isto é a meta estabelecida, as 1000 habitações é a meta estabelecida no âmbito do Programa de Intervenção em Habitações e que resultou de um compromisso estabelecido entre o Governo de Portugal e a Comissão Europeia. Importa referir que estes avisos aplicam-se exclusivamente ao território de Portugal continental. No âmbito do aviso 7, que tipo de entidades podem ser consideradas elegíveis como beneficiário final? Já foi aqui referido várias vezes, portanto, são câmaras municipais e empresas municipais. A quem se destina este programa de financiamento e qual o valor global associado? Destina-se a câmaras municipais e empresas municipais, que são os beneficiários finais, tendo estas entidades que têm a competência de atuar junto dos destinatários finais como gestores das candidaturas para a execução física e financeira das intervenções. O valor máximo de financiamento por habitação a intervir é de 15.500 euros. Quais as condições de elegibilidade dos beneficiários finais? Já falámos aqui delas, portanto, os beneficiários finais não podem apresentar candidatura referente à habitação ou destinatário final submetida ao abrigo do primeiro aviso do PIH, do aviso número 3, em que já tenha existido decisão final de aprovação, à exceção do caso em que se pretenda candidatar neste aviso à cadeira elevatória. Importa mais uma vez ressalvar que o valor acumulado dos dois apoios não pode exceder os 15.500 euros. Não podem apresentar candidatura referente à habitação ou destinatário final que tenha sido submetida ao abrigo do aviso 5, que nos encontramos neste momento a analisar, em que esta se encontra em análise ou já tenha existido decisão final de aprovação.
tem, além disso, que ter a situação tributiva e contributiva regularizada, assim como a situação regularizada em matéria de reposições no âmbito dos financiamentos dos fundos europeus. Importa ressalvar que candidaturas tenham sido submetidas ao abrigo do aviso 3 e ao abrigo do aviso 5, em que já tenha existido decisão final de aprovação, mesmo que desistam das mesmas, não poderão candidatar-se ao aviso 7. No âmbito do aviso 7, quem pode ser destinatário final são destinatários finais pessoas com deficiência ou incapacidade permanente com um grau igual ou superior a 60% devidamente atestado, comprovado com o AMIM. Estas pessoas têm por domicílio fiscal, têm que ter por domicílio fiscal a habitação a intervir, enquanto proprietários, arrendatários ou membros do agregado familiar do proprietário ou arrendatário. Pode um beneficiário final das regiões autónomas dos Açores e da Madeira candidatar-se ao aviso? Já foi referido, este aviso apenas se aplica ao território de Portugal continental, portanto, não pode. Que intervenções são elegíveis? A Bárbara acabou de referir, são todas as intervenções que se enquadrem nos pontos 4.1 e 4.1.2 do aviso, e ainda no ponto 4.1.3, que são aquelas intervenções não previstas que nos podem ser apresentadas e que se destinem a melhorar a acessibilidade do destinatário final. Qual o prazo para submissão de candidaturas? O prazo para submissão de candidaturas iniciou-se no passado dia 4 de março e encontra-se a decorrer até às 17h59 do dia 31 de maio de 2024. Quais os documentos obrigatórios? Documentos obrigatórios são o atestado médico de incapacidade multiuso, a caderneta predial urbana ou a certidão permanente do registro predial, a certidão do domicílio fiscal do destinatário final, a declaração do proprietário da habitação a autorizar a obra, a declaração do beneficiário final, o termo de responsabilidade do técnico habilitado para o efeito, a memória descritiva e justificativa, com descrição da pré-existência e da proposta no âmbito da acessibilidade, a ficha de identificação das intervenções a realizar, o anexo 2 da Orientação Técnica 11/2023, o anexo 1 da Orientação Técnica 12/2023, o anexo 2 da Orientação Técnica 12/2023. Portanto, grande parte destes documentos, que já os referimos anteriormente, uns são da responsabilidade do beneficiário final, designadamente a declaração do beneficiário final, o termo de responsabilidade do técnico, a memória descritiva e justificativa, a ficha de identificação das intervenções a realizar e todos os documentos que nos são exigidos pela estrutura de missão Recuperar Portugal através da Orientação Técnica 11 e 12. E depois temos outros documentos cuja responsabilidade cabe ao destinatário final. E aqui neste caso temos o AMIM, o atestado médico de incapacidade multiuso, a caderneta predial urbana ou a certidão permanente de registro predial, a certidão de domicílio fiscal do destinatário final, a declaração do proprietário da habitação, sendo que há um modelo próprio em anexo ao aviso para ser preenchido, a ata da Assembleia de Condóminos, se aplicável, ou seja, e aqui só se aplica no caso de intervenções em partes comuns da habitação e mesmo assim depende das intervenções, ou seja, se for a realização para a execução de uma rampa ou de uma plataforma elevatória, apenas terá que haver uma comunicação prévia, mas os beneficiários finais poderão depois indicar-vos se este documento, consoante o tipo de intervenção, poderá ou não ser exigido. Uma das outras questões que se coloca aqui, o atestado médico de incapacidade multiuso do destinatário final pode ser substituído pela requisição da junta médica ou relatório médico. O AMIM é um documento obrigatório e não são aceitos documentos alternativos. Devem ser entregues relatórios médicos comprovativos da deficiência em concreto? Não.
O AMIM é o único documento exigido. Podem vários destinatários finais apresentar candidatura à mesma habitação? Não. Cada candidatura diz respeito a um destinatário final e a uma única habitação. A única situação em que nós admitimos que seja a existência de candidaturas partilhadas são nas partes em que há das candidaturas, em que está prevista a intervenção em zonas comuns do edifício. Que é o que aqui se diz. Podem ser candidatos vários destinatários finais para a mesma intervenção nas partes comuns do edifício? Sim. Aí sim, desde que a candidatura diga respeito a um destinatário final numa única habitação. Ok? É obrigatória a entrega da declaração do agregado familiar quando o destinatário final não é o proprietário ou arrendatário da habitação? Não. A morada do destinatário final é comprovada pela declaração de domicílio fiscal emitida pela autoridade tributária. Quando o destinatário final é menor, a candidatura deve ser submetida em nome da criança ou do tutor. Todas as candidaturas são submetidas em nome do destinatário final. Caso a elaboração do projeto de execução não seja contratualizado pelo município, mas sim pelo destinatário final, pode a despesa ser elegível em sede de candidatura? E aqui não pode. Não pode pelos motivos que já referimos. Os executores físicos e financeiros são os beneficiários finais. Portanto, se há despesas associadas a um projeto, essas despesas têm que nos ser comprovadas pelo beneficiário final. Trepador de escadas é despesa elegível? Não. Nós apenas consideramos a instalação de equipamentos fixos que se destinem a melhorar a acessibilidade do destinatário final. Qual a possibilidade de fazer intervenção em 2 casas de banho na mesma habitação para melhorar a acessibilidade para o mesmo destinatário final? Podem ser ambas financiadas, sendo que o limite máximo de financiamento por habitação é de 15.500 euros. O que pode ser contemplado no capítulo 3, na subsecção 333, Cozinha, Mobiliário de Cozinha? Já foi referido aqui pela arquiteta Bárbara, portanto, encontram-se previstos neste capítulo armários inferiores, bancada, desde que o seu funcionamento seja facilitador da acessibilidade e dê cumprimento ao previsto na legislação em vigor relativamente a alturas, funcionamentos, comandos, entre outros. É possível uma pessoa com incapacidade visual superior a 60% tenha apoio para adquirir uma nova placa de cozinha e uma máquina de lavar roupa adaptadas? Sim. Portanto, a aquisição de eletrodomésticos com comandos facilmente manuseados ou descodificados está prevista designadamente no ponto 412 do aviso, como aliás acabamos de ver. Será considerada despesa elegível uma proposta de adoção de uma aplicação para smartphones de orientação e descrição dos acessos à sua habitação por parte da pessoa com deficiência? Não. Nós só consideramos intervenções elegíveis, trabalhos de obra ou instalação de equipamentos fixos na habitação. Esclarecimento de dúvidas. Como posso obter informações e esclarecer dúvidas? Já que aqui foi dito várias vezes, há um dia específico para o efeito, que é quarta-feira, das 10 ao meio-dia e das 2 às 16, das 14 às 16, temos atendimento telefónico e temos um endereço de e-mail específico para o programa de intervenção em habitações, que mais uma vez vou repetir, é o inr-pih.brr@inr.mtsss.pt. Portanto, muito obrigada. Acabamos aqui as perguntas frequentes. Nós temos toda esta informação disponível no nosso site e estamos disponíveis pelos meios aqui indicados também para esclarecer qualquer questão. Não sei se aqui na nossa conversa ou nas nossas perguntas e respostas
Julgo que não há questões. Não há questões. Para já não há questões. Para já não há questões, mas mais uma vez refiro que nós estamos completamente disponíveis pelos meios que aqui indicamos para responder a questões. Não existindo questões, passo ao fecho deste webinar. Agradeço a participação e o interesse de todos. Agradeço aqui aos meus colegas do Gabinete de Investigação e Desenvolvimento e da equipa de Comunicação e Eventos a colaboração para que este webinar fosse possível. Com a publicação deste terceiro aviso do Programa de Intervenção nas Habitações, pretendemos conseguir atingir a meta de pelo menos 1000 habitações intervencionadas, tornadas acessíveis aos seus proprietários, arrendatários ou residentes. Pretendemos que as pessoas com deficiência ou incapacidade permanente possam usufruir das suas habitações em pleno. Este é um programa de grande importância para as pessoas com deficiência ou incapacidade permanente, por forma a conseguirem tornar a sua habitação acessível. Conjuntamente com os outros programas incluídos no Investimento Acessibilidade 360, o Programa de Intervenção nas Vias Públicas e o Programa de Intervenção nos Edifícios Públicos, pretende-se tornar a acessibilidade uma realidade, por forma a que todos, de igual forma, consigam usufruir das suas habitações, deslocar-se nas vias públicas e aceder a serviços públicos. O INR, como sempre, encontra-se disponível para esclarecimento de dúvidas que possam surgir, quer através de e-mail, quer por contacto telefónico. Mais uma vez, muito obrigada a todos e até breve. Muito agradecidas as palavras, Engenheira Ana Martins. E chegamos ao final desta sessão. Queremos agradecer a participação de todas e de todos os intervenientes, aos intérpretes de língua gestual portuguesa e todas e todos os que nos acompanharam esta manhã. O vídeo desta sessão ficará disponível no canal de YouTube do INR, que agradecemos a todos e a todas que subscrevam. Bom dia.